Buenos, vamos lá, sétimos anos. Nós vamos retomar o assunto a partir do ponto que tínhamos parado, abordando o conceito do crescimento das populações, nesse caso, o crescimento da população brasileira. Como é que acontece esse crescimento? Para auxiliar nesse entendimento de como é que cresce as populações de maneira geral, e nesse caso, como é que cresce a população brasileira, eu vou trazer para nós uma apresentação para nós tentarmos tentar nos auxiliar nesse entendimento. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aí? Nós temos um infográfico que explica para nós, primeiro, o que é um infográfico. O infográfico é uma imagem que traz inúmeras informações. Cada uma dessas imagens que estão colocadas nessa figura, ela traz uma informação. Por exemplo, o que é essa Casa Grande aqui, lá nos idos de 1890? Fala das regiões dos grandes produtores de café, ou na cidade de São Paulo, ou nas fazendas, a Casa Grande e a Senzala, tinha uma separação uma da outra. Se você observar, nós temos uma linha aqui embaixo, bem na base do gráfico, que traz um recorte do momento histórico, sai desde 1872 e vai até 2010. Aqui na horizontal, né? Aqui na linha vertical nós temos o número de população no centro-oeste, no sul, no sudeste, no nordeste e no norte. Se for observar, as duas regiões que têm as maiores populações, sudeste e nordeste. E se você for observar, desde os idos de 1800 e pouco, as duas populações que tinham as duas áreas que tinham a maior população eram nordeste e sudeste. Se for observar nesse período da história aqui, o Nordeste tem maior população que o Sudeste. Né? Por quê? Porque o Nordeste é o primeiro espaço a ser colonizado no Brasil. Aqui tem um navio e o café. Esse navio, quando está entrando, ele está trazendo migrantes. Quando está saindo, está levando café. Então, tudo isso, cada uma das figuras colocadas cada uma das informações colocadas nessa figura, ela tem uma importância muito grande. E é nessa análise, a partir desse infográfico, que nós vamos falar da evolução da população brasileira. Então, o que nós temos? Lá nos idos de 1800, nós tínhamos perto de 20, 30, 40 milhões de pessoas no Brasil. Hoje nós temos próximo de 200 milhões, 210 milhões, porque aqui até 2010, nós já estamos em 2020. Então, cada uma dessas informações, nós vamos tentar, de maneira geral, entender ela. E nós temos que compreender também que essas informações todas estão imbricadas. O que é imbricado? Ele está misturado um no meio do outro. Né? Então, tem relação uma coisa com outra. Então, não dá para analisar os espaços aqui e analisar as imagens sem entender o contexto geral, que é o contexto de crescimento, de evolução da população. Então, o que traz lá na informação logo de cara? Ao longo da história do Brasil, podemos observar um constante crescimento da população. Tal crescimento, no entanto, não aconteceu de forma regular. Em alguns momentos o processo foi acelerado, em outros foi mais lento. A distribuição da população pelo território também mudou, passando de maioria rural para urbana. Observe o crescimento da população brasileira a partir desse infográfico. Então, o que ele fala ali? Ó? Vamos pegar uma informação que está ali. Saiu da área rural e passou para a área urbana. Perceba que até esse momento aqui, ó, até 1930, próximo de 1930, o Brasil era essencialmente rural. As populações viviam muito mais no campo do que na cidade. A partir das décadas de 30, 40, 50
e até 70, nós temos uma coisa que a gente chama de êxodo rural. Por quê? Porque as máquinas chegaram no campo e levou essas populações para as cidades. E aparece a indústria, aparecem as comunicações. Aqui em 1960 aparece essa imagem que revela a construção de Brasília, a metrópole de São Paulo e assim por diante. Então, o que nós vamos observar lá? Em 1900, nós temos uma entrada muito grande de imigrantes no Brasil. Por quê? Porque o Brasil está libertando os seus escravos, 1888 a libertação dos escravos, e essa população foi substituída pela mão de obra assalariada que vinha da Europa. É interessante observar que o preconceito que existe no Brasil, que a gente chama de preconceito estrutural, ele existe desde a sua estrutura como um todo, ela é garantida isso desde a chegada dos imigrantes, por exemplo. Os senhores de engenho, eles não conseguiram admitir que os escravos deixariam de ser escravos e passariam a ser assalariados. Ou seja, ele não conseguiu admitir que ele teria que pagar para aquele escravo. E aí, como ele não queria pagar para o escravo, ele traz o trabalhador branco, italiano ou alemão, ou depois, mais tarde, o amarelo, que é o japonês, vem também nessa leva de imigrantes. E aí troca-se a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada que vem da Europa. Ele diz aqui que só no período de 1904 a 1930, 2 milhões de imigrantes entraram no Brasil. Então, uma gama muito grande de pessoas chegando ao Brasil. Na década de 1930, o governo brasileiro criou medidas restritivas, porque havia uma migração muito grande para o Brasil. O Brasil é um espaço muito grande e as cidades começaram a inchar, né? Ou seja, o processo migratório era muito grande. E aí começou a gerar problemas. E aí reduziu-se, criou-se leis que impediam essas medidas de entradas de imigrantes, né? Entre os idos de 1940 e 1970, a população aumentou de maneira acelerada, porque o que acontece nesse período da história? Nós temos que entender que é o período que é entre o início e final da Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra. Por que é importante citar isso? Porque nesse momento da história é feita uma descoberta, várias descobertas na linha da medicina, na linha da estrutura sanitária no Brasil e no mundo, né? E aquelas descobertas, elas foram feitas, as pesquisas, elas foram feitas para curar o soldado lá no campo de batalha. Porque você imagina que o campo de batalha é um lugar insalubre, sujo, pestilento, cheio de imundícies, né? E aí isso leva à proliferação de doença. Então você precisava garantir que o soldado no campo de batalha melhorasse muito rapidamente. Por isso a invenção de vacinas, a cura de várias doenças nesse período da história a partir do incentivo à ciência, a partir das pesquisas científicas. Então, é extremamente importante dizer aqui que uma população ou um país que investe em pesquisa, que investe em ciência, ele evolui. Aquele país que investe em armamento, investe em ignorância do povo, ele involui, ele não consegue crescer, não consegue evoluir, certo? E no mundo todo, principalmente Estados Unidos e Europa, investiu muito em ciência aplicada lá na Segunda Guerra Mundial, seja ela para matar pessoas, seja ela para curar pessoas, né? O objetivo era ter o soldado no campo de batalha. Mais tarde isso vai chegar até a população como um todo. E aí isso resulta no quê? Resulta no declínio das taxas de mortalidade. No entanto, as taxas de natalidade continuaram altas. E isso levou ao quê? A uma explosão demográfica, a gente chama, o crescimento demográfico acelerou. É bem nesse período aqui, ó, de 1940 a 1970, que você tem a curva acentuada
do crescimento demográfico no Brasil. Então, principalmente as regiões de São Paulo e Nordeste, tem um crescimento acentuado. Isso se dá no Brasil como um todo, mas principalmente essas duas regiões. A partir da década de 70, nós temos um declínio nesse crescimento demográfico. Principalmente por quê? Porque a mulher vai para o mercado de trabalho, ela sai do campo e vai para a cidade, e indo para a cidade ela vai trabalhar nas fábricas, e em função disso ela tem menos tempo, os casamentos, menos tempo para cuidar dos filhos. Os casamentos passam a ser mais tardios, são descobertos métodos contraceptivos, são aplicados métodos contraceptivos e reduz a natalidade. E aí a onda de crescimento demográfico dá uma diminuída. Se a gente for observar aqui nesse período da história, nós tínhamos lá perto de 1970, 100 milhões de habitantes, né? Se a gente for observar aqui em 1930, nós tínhamos perto de 40 milhões de habitantes. Então, o que acontece? De 30 anos, melhor, de 30 para 70, 40 anos, a gente praticamente triplicou a população. E de 70 para o ano 2010, nós não chegamos a dobrar. Né? Então, aqui é o crescimento acelerado. Por quê? Por causa desse conjunto de informações aqui, que é a descoberta de vacinas, a cura de doenças, a revolução médico-sanitária, que leva as pessoas a permanecer viva por mais tempo. Isso leva a um crescimento demográfico, porque as taxas de natalidade continuavam altas, e aí acontece a explosão demográfica. Aqui tem uma outra informação que aparece ali as pessoas de cabelinho branco, né, que seriam as pessoas idosas, ou seja, a população passou a viver mais. Ela desacelera o crescimento, no entanto, continua vivendo por mais tempo. Isso leva a permanecer o crescimento demográfico. Por isso que a curva ainda é crescente. Nós vamos chegar lá nos anos 2050, mais ou menos, que vai extasiar. E aí há uma tendência de decréscimo populacional. Mas isso é um outro conceito que lá no 8º ano a gente aborda. Não aqui no 7º. Aqui no 7º a gente fala sobre a evolução da população brasileira e como é que ela cresceu de maneira geral. É um pouco isso, essa proposta de infográfico, né? Nós voltamos a discutir na próxima aula a partir desse conceito, porque ele é importante para nós entendermos efetivamente como é que cresce as populações. Demais, um grande abraço a todos e esperamos até a próxima aula.